A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Parece que a lua de mel entre Lula e as pesquisas acabou mais rápido que os relacionamentos do Davi Brito. De quê? Depois de ganhar fôlego com a treta contra Donald Trump, o presidente viu a aprovação cair em agosto. E agora parece tecnicamente empatado com o Bolsonaro e até atrás de Tarcísio de Freitas, que, olha só, jura de pé junto que nem pensa em 2026. Então hoje a gente vai entender como que a novela das tarifas, dos aliados e dos possíveis candidatos tá mexendo com o roteiro da política brasileira. Pois é, como você deve ter percebido, é um esquenta aí pro ano que vem, que promete muitos e muitos assuntos. E olha, se você achava que o crime organizado no Brasil girava só em torno de drogas, prepare-se porque há uma versão deluxe. Agora tem fundo de investimento, fintech, postos de gasolina e até casa de luxo em Trancoso no pacote. A Receita Federal descobriu que pelo menos 40 fundos com 30 bilhões de reais estavam sendo usados como esconderijo de dinheiro do PCC. E isso dentro, da onde? Da Faria Lima. Olha, é quase como se o crime organizado tivesse virado sócio da alta elite financeira, com direito a caminhão, usina de álcool e residência de veraneio. Então hoje vamos falar sobre a maior operação contra o crime organizado da história desse país. É a Operação Carbono Oculto, ou como eu gosto de chamar, o Faria Lima Cinematic Universe. Então, fica ligado porque o episódio de hoje tá bem interessante, um pouquinho mais do que o normal, inclusive eu diria. E siga a gente caso você ainda não siga, para ficar atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. E olha, preciso contar, eu tava esses dias num evento com o Lohan e a Daiane, os editores do podcast, num evento do Spotify, e eu posso adiantar que teremos novidades em breve. Eu não vou contar ainda, mas logo menos, daqui a algumas semanas. Bora pro episódio. A popularidade do presidente Lula caiu em agosto. Isso mostra que o impulso que ele tinha conquistado depois da briga comercial com Donald Trump acabou não durando muita coisa. De acordo com uma pesquisa da Atlas Intel feita para a Bloomberg News, a aprovação de Lula caiu 48%, 2 pontos percentuais a menos do que em julho. Já a desaprovação subiu 1 ponto para 51% no mesmo período. Esse movimento acontece depois de um pico de popularidade que Lula teve em julho. Naquele mês, Trump tinha, ameaçado colocar a tarifa de 50% sobre nossos produtos, caso o STF não parasse imediatamente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi acusado de tentativa de golpe de Estado. Lula reagiu dizendo que essas taxas, que, aliás, já começaram a valer nesse mês, e também as sanções dos Estados Unidos contra um juiz do STF eram uma ameaça à soberania nacional. Ele usou essa disputa, claro, com Trump para se apresentar como grande defensor do Brasil contra interferências de fora. Mas, como diria aquela moça que tem uma música extremamente irritante, a vida é trem-bala, parceiro, e esse efeito foi passageiro. Os assessores de Lula já esperavam que os ganhos de popularidade fossem temporários. Agora o desafio é justamente encontrar uma mensagem política mais forte antes da eleição de 2026. E olha, caro ouvinte, a pesquisa mostrou também cenários de segundo turno. Lula aparece atrás do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é ex-ministro do governo Bolsonaro. Nesse cenário, Tarcísio tem 48,4% contra 46,6% de Lula. Inclusive, eu vou falar mais algumas porcentagens aqui de outros cenários, e eu sei que é difícil visualizar isso ouvindo um podcast. Se eu tivesse aí do seu lado, eu não estaria prestando muita atenção, estaria pensando em casa, sei lá, qual foi a última vez que eu comprei um corneto. Mas eu vou tentar passar de uma forma melhor aqui, tá? Olha, já com Bolsonaro, o resultado foi empate técnico, 48,3% para Lula e 48,3%, a mesma coisa, para Bolsonaro. Lembrando que o ex-presidente está impedido de concorrer por enquanto. Contra Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, Lula aparece com 48,8% contra 47,9% da Michele. Olha, esse resultado com Tarcísio chama atenção, porque é uma virada em relação a julho, quando Lula tinha 4 pontos de vantagem sobre ele. Isso também agrada investidores que veem o governador paulista como uma alternativa mais favorável ao mercado, caso Lula ou Bolsonaro não sejam opções. Mas olha, Tarcísio, por outro lado, tem dito repetidamente que não pretende disputar a presidência em 2026 e que vai buscar a reeleição em São Paulo. Aliados próximos afirmam que ele só entraria nessa briga com o apoio de Bolsonaro. O problema é que Bolsonaro, até agora, não passou o bastão. Mesmo impedido, ele insiste em dizer que será candidato de novo. Essa movimentação em torno de Tarcísio já gerou desconforto dentro do bolsonarismo, tá? Nos últimos dias, os próprios filhos de Bolsonaro começaram a rejeitar a ideia.
Eduardo Bolsonaro, deputado federal e que atualmente mora nos Estados Unidos, criticou nas redes sociais os esforços para encontrar uma alternativa ao próprio pai. Ele disse que qualquer decisão política será tomada por eles, os próprios Bolsonaros. Só para dar aquela credibilidade, a pesquisa ouviu 6.238 pessoas no Brasil entre os dias 20 e 25 de agosto. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. E bora falar aquela história que daria uma série da Netflix. A Receita Federal anunciou que descobriu pelo menos 40 fundos de investimento, que juntos valem 30 bilhões de reais e que estavam sendo usados para esconder e proteger dinheiro do crime organizado. Esses fundos foram alvo da Operação Carbono Oculto, que aconteceu ontem, na quinta-feira. A Receita não deu nomes, mas a imprensa identificou a organização criminosa investigada como o PCC, que é o primeiro comando da capital. Um dos alvos em São Paulo foi a Reag Investimentos, uma gestora de fundos muito conhecida na Faria Lima, que cresceu bastante nos últimos anos. Ela foi fundada por João Carlos Mansur e, segundo informações do próprio site, era o maior player independente do Brasil, com cerca de 300 bilhões de reais em ativos, isso de acordo com o ranking da Ambima em fevereiro de 2025. A própria Reag soltou uma nota confirmando que suas sedes, junto com as da Ciabrasf, que é a Companhia Brasileira de Serviços Financeiros, foram alvo sim de mandados de busca e apreensão. As empresas disseram que estão colaborando totalmente com as autoridades, entregando documentos e informações e que vão manter o mercado e os acionistas informados sobre os próximos passos dessa investigação. De acordo com a Receita, essa operação foi enorme, bem grande. Cerca de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas em 8 estados diferentes. Só em São Paulo foram 147 alvos, sendo 103 empresas. E como que funcionava esse esquema? Olha, esses fundos de investimento, em geral fechados, ou seja, só tinham um cotista, uma única pessoa, criavam várias camadas de proteção para esconder quem realmente estava por trás do dinheiro ilegal. Com esse dinheiro foram comprados um terminal portuário, 4 usinas de álcool, 1.600 caminhões de combustível, mais de 100 imóveis, incluindo 6 fazendas do interior de São Paulo, avaliadas em 31 milhões de reais, e uma casa de luxo em Trancoso, na Bahia, que custou 13 milhões de reais. Segundo a Receita, os administradores desses fundos sabiam do que estava acontecendo e ajudavam a manter o esquema funcionando. Além dos fundos, também havia uma fintech, uma empresa de tecnologia financeira, tipo banco digital, que servia como um banco paralelo do PCC. Entre 2020 e 2024, ela movimentou 46 bilhões de reais que não podiam ser rastreados. As mesmas pessoas controlavam outras instituições financeiras menores, criando mais uma camada de disfarce. Essa fintech recebia até dinheiro vivo direto, em depósitos estranhos para o setor. Foram mais de 10,9 mil depósitos, somando 61 milhões de reais entre 2022 e 2023. E olha, todo esse dinheiro passava por uma conta bolsão, que é uma conta no nome da própria fintech, usada para misturar o dinheiro de todos os clientes. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já entrou na justiça pedindo bloqueio de mais de 1 bilhão em bens, como imóveis e veículos ligados a esse esquema. Como eu comentei, essa operação foi considerada a maior da história contra o crime organizado no Brasil, em termos de cooperação entre Receita, Polícia Federal e outros órgãos. O esquema descoberto estava completamente infiltrado no sistema financeiro brasileiro e também, olha só, conectado com a cadeia de combustíveis controlada pelo PCC. Cerca de 1.000 postos de gasolinas ligados ao grupo movimentaram 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024, que é justamente para ajudar a lavar o dinheiro. O nome Carbono Oculto foi escolhido porque o dinheiro sujo estava sendo escondido dentro da cadeia do combustível, já que o carbono é um elemento químico presente aí na gasolina e no diesel. E olha só que curioso, além dela, a PF fez outras 2 operações no mesmo dia. A primeira, chamada Operação Caçar, também mirou fundos de investimento usados para esconder dinheiro sujo com empresas do mesmo grupo simulando negócios entre si. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, e houve bloqueio de 1,2 bilhão de reais em bens. A segunda, chamada Operação Tank, aconteceu no Paraná. Essa desarticulou uma das redes de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 23 bilhões de reais desde 2019, usando centenas de empresas, inclusive postos de gasolina, distribuidoras e instituições de pagamento. Elas faziam depósitos fracionados, para não chamar a atenção, usava transações entre empresas, fraudavam contabilidade e até adulteravam combustíveis em 46 postos lá de Curitiba. O resultado foi pesado, olha só, 14 prisões, 42 mandados de busca e apreensão e bloqueio de mais de 1 bilhão de reais em bens de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas.
E bom, as informações são da Bloomberg News, eu sou o Alan Blanco e o episódio foi editado por Larian Queiroz. Uau! Gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez, até o próximo episódio. Até lá, big beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. Uau! #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.